pessoal! Eu sei que esses cultos estão sendo diferentes agora, estão sendo todos aí via computador, mas isso não nos impede de louvar da mesma maneira, de fechar nossos olhos, de cantar as letras junto, de cantar as letras para o Senhor, de entregar o nosso melhor. Então, Senhor, que o Senhor possa estar com a gente agora, Deus, nesse momento de louvor, que o Senhor possa estar, Deus, com cada um que está recebendo, que está ouvindo, Jesus, seja a pessoa tomando café da manhã, almoçando, ou estando aí à tarde, reservando esse momento, Jesus, ou mais à noite, não importa o horário, Jesus, mas que o Senhor possa falar com cada um de nós, que o Senhor possa mostrar, Deus, o que o Senhor quer da gente neste dia, Deus, nessa semana, em tudo que a gente está vivendo, Deus, que a gente possa ter, Deus, a cabeça de solidariedade, que a gente possa estar disposto a ouvir a Tua voz, disposto, Deus, a fazer a Tua obra, mesmo que de casa, Jesus, que a gente possa ligar para alguém, por exemplo, Deus, alguém que está sozinho, que precisa, Deus, às vezes de uma conversa, Jesus. Então, Deus, fala com a gente, usa a gente, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro e sabe tudo que eu sou. Nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Tu és soberano sobre a terra, sobre
apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Olá, queridos irmãos e irmãs. Eu estou aqui sorridente nesse momento, pensando que você pode estar olhando esse vídeo e falando: nossa, o Thiagão não troca de roupa. Ele está na quarentena há não sei quantos dias e está com a mesma roupa, em homenagem aqui ao Rafa Souza. Você pode ficar tranquilo que não é esse o caso, tá? Eu optei por gravar 2 vídeos no mesmo dia, então tá na sequência aqui, com menos de 10 minutos de intervalos, o mesmo banho, a mesma roupa. Então tamo junto, tamo em casa, tamo na quarentena e tá tudo bem, viu? Então Deus te abençoe. Vamos para uma reflexão rápida aqui no livro de 1 Crônicas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. No capítulo 16, eu vou ler os versículos 8, 9 e 10. Diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Esse texto de 1 Crônicas, ele é um texto muito bonito, faz parte da narrativa da volta da Arca da Aliança para Israel, para a Palestina, quando Davi tirou ela da mão dos filisteus e eles tiveram que fazer todo o transporte. E ali Davi estava preparando-se para fazer a dedicação do templo e ele faz essa oração. Então, se você perceber esse texto, você que lê a Bíblia com mais frequência e tenha um pouco mais de contato com o texto bíblico, você fala: puxa, eu já li isso aqui em algum lugar. Onde será que está esse texto? Esse texto está compilado no Salmo 105. Se você olhar ao longo desse capítulo 16, você vai ver várias citações aqui que são encontradas nos Salmos. Então, se você olhar no verso 11, que é um pouco mais na sequência, vai estar o Salmo 24. Se você olhar no verso 12, vai estar o Salmo 103. E assim por diante. No Salmo 48 está no verso 14. O Salmo 29 está no versículo 29. Então, esse texto é um texto muito rico em adoração, em ação de graça a Deus. E ele compõe um outro texto que é muito importante, que é o livro de 1 Crônicas. Quando você para dar uma olhadinha no livro de 1 Crônicas e no propósito desse livro, você vai perceber que o autor, que a tradição diz que poderia ser Esdras, é preocupado em trazer para o povo de Israel um sentimento de pertencimento, um sentimento de sacerdócio. Ele queria mostrar para esse grupo que estava voltando do exílio, né, para você se lembrar da história. Eles foram um bom tempo dominados por um império chamado Babilônico. Eles passaram um bom tempo lá. Você vai ver histórias ali, como a história de Daniel se passa nesse período, a história de
Sadraque, Mesaque, Abdênego também fazem parte desse período, né? Então, quando você tem um tempo de cativeiro, um tempo de exílio, e esse tempo dos babilônicos estarem misturando a raça de Israel com as outras para dissolver a sua cultura e se tornar uma cultura só, universal, Esdras então se preocupa em trazer à memória desse pessoal quem eles eram. Ele precisava estabelecer um alicerce espiritual sólido, falando: olha, vocês estão saindo da Babilônia, né? E nós estamos voltando para a Palestina para reedificar a cidade, só que nós precisamos nos reedificar como povo, como nação santa, como povo de Deus, né? E aí ele faz um compilado. Esse livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas, ele é um compilado do Velho Testamento. Se você quiser conhecer superficialmente o Velho Testamento, leia 1 e 2 Crônicas, que você vai ter um resumão das histórias desde Adão até a genealogia dos reis e até o retorno do exílio. Então, essa era a preocupação de Esdras. E olhando aqui essa preocupação dele, é uma preocupação também nos dias de hoje. Hoje a gente pode comparar a nossa situação como cidadãos, como homens e mulheres de Deus, como pessoas que buscam a Jesus no seu coração, como se nós estivéssemos vivendo numa grande Babilônia. Afinal de contas, esse mundo, ainda mais nos dias de hoje, está uma confusão, sempre foi uma confusão e sempre vai ser uma confusão. Então, se você falar de confusão, a palavra Babel, lá no Velho Testamento, Gênesis 29, quando fala da confusão das línguas, vai trazer uma palavra que quer dizer Babel. Quando você vai falar desse povo aqui, da Babilônia, a palavra é a mesma, Babel. E quando você falar lá da Babilônia, lá de Apocalipse, a palavra é Babel. Ou seja, nós estamos no meio dessa loucura que é esse mundo, e nesse momento a gente está num momento de pausa. É como se nós estivéssemos saindo dessa loucura desse mundo, estivéssemos em reclusão, voltando para casa. Então você tem dois retornos aqui. Então você tem o retorno da Arca da Aliança para a presença de Israel, então voltando para casa, então a presença de Deus voltando para casa e Davi celebrando, e você tem o povo de Israel voltando do cativeiro e voltando para casa. Duas situações importantes que trazem a gente para a introspecção. A primeira é a presença de Deus voltando para casa e Davi celebrando, nos remete àquele sentimento de solitude na nossa casa, aquele sentimento onde nós podemos estar com Deus, dizer: Deus, a tua presença está aqui, ela me é suficiente, ela me enche, ela me guarda, ela cuida de mim, ela é o suficiente. Por isso surgem salmos maravilhosos aqui, onde Davi se lembra dos feitos do Senhor. Se você olhar aqui no verso 9, ele fala: narrem as maravilhas de Deus, façam os salmos, escrevam, falem, digam o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bom. E isso é um exercício para a gente fazer também, lembrar-se de Deus na nossa história, assim como Davi lembra aqui, e assim como Esdras está lembrando: olha, tantas coisas maravilhosas o Senhor já fez, o Senhor é bom, o Senhor é eterno, o Senhor cuida de nós. E também voltar a nossa mente para sair dessa loucura que é essa Babilônia. Então, o texto micro aqui fala do retorno da Arca da Aliança, e o texto macro fala: olha, lembre-se de quem vocês são. Dá uma pausa nessa Babilônia. Olha só a loucura que nós vivemos. Nós temos aqui milhões de notícias, milhões de coisas acontecendo, uma série de situações que a gente não tem o controle no dia a dia, mas antes disso, lembrando da nossa situação frenética no trabalho, naquela rotina que não acabava, mas hoje está tudo alterado, está tudo diferente. Então a gente tem um privilégio nesse momento importante de sair da rotina e revermos as nossas prioridades, revermos quem nós somos em Deus, revermos
aquilo que borbulha no nosso coração, no nosso dia a dia, a importância real que tem. Então hoje a gente tem uma série de situações que estão paradas, não estão no nosso controle e a gente não morreu. Então, olha só que oportunidade tremenda da gente se lembrar e falar, opa, eu tenho outras prioridades. A partir do meu retorno às minhas atividades normais, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu preciso colocar as coisas certas em prioridade. Então que esse seja um tempo da gente colocar Deus em prioridade. E quando a gente se lembra de Deus na nossa história, a gente começa a ter um coração mais agradecido, né? Então eu quero colocar para vocês um final da narrativa de 1 Crônicas, que é uma oração, uma das últimas orações de Davi, pouco antes de morrer, que ele, em resumo, traz uma oração de adoração a Deus e fala aquilo que está no coração dele como um agradecimento ao Deus que o livrou a vida toda, que trouxe o povo livre de diversas batalhas, né, que o livrou contra os filisteus, que era o povo que era a pedra no sapato de Davi, que está lá. No mesmo livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, a partir do verso 10, eu quero ler para você. Diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, nosso Deus, graça te damos e te louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Então olha só o coração grato de Davi, o reconhecimento dele de que tudo é de Deus, tudo vem dele, ele tem todo o poder, ele tem toda a majestade, toda a autoridade, reconhecido pelo próprio rei. Então olha só que interessante, essa oração, ela faz parte aqui desse conjunto, né, de 1 Crônica, mas eu quero que essa seja uma oração para nos inspirar a saber o quanto nós somos gratos, o quanto nós somos reconhecedores da obra de Deus na nossa vida e na nossa história. Essa oração de Davi é linda porque ela reconhece se você se lembrar a história de Davi, você vai ver as poucas e boas que ele passou e também o quanto Deus o perdoou, o quanto Deus o amou, né? E essa reflexão serve também para a gente aplicar na nossa vida, na nossa casa, no sentido de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, Deus nunca nos abandonou. Se você fizer uma história de Deus na sua linha do tempo, na linha do tempo das pessoas que você conhece, você vai ver que Deus nunca falhou. E esse é o espírito de 1 Crônicas. Quando nós temos esse sentimento de que Deus nunca falhou ao longo da história, nossa adoração, nossa confiança, nossa persistência, perseverança nos caminhos do Senhor, ela é aumentada, e também a nossa paz é aumentada. Então é isso que eu quero deixar para você hoje, que você tenha a sua paz aumentada, que você reconheça a Deus em todos os seus caminhos, que você se lembre dos grandes feitos que Ele tem na sua vida, e que você lembre as outras pessoas desses grandes feitos, sabendo que toda a situação ruim vai passar e tudo está debaixo da potente mão do Senhor. Então, que Deus te abençoe. Eu faço essa oração aqui de Davi como a nossa oração de hoje, para que nós nos lembremos o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe. Um abraço.